Meu nome é Jorge Tafras, sou fundador do Grupo Gremistas de Nascimento e hoje tenho a oportunidade de entrevistar o candidato de oposição do Grêmio, o senhor Raul Mendes da Rocha. Comigo, colaborando com a transmissão também, o grande gremista Paulo Goldin, atrás dessa câmera. Gostaria de agradecer a ti, Raul, pela oportunidade dessa entrevista que tem como objetivo repassar aos gremistas as tuas ideias, os teus planos para o triênio, caso seja eleito presidente do clube. A primeira pergunta, sobre as categorias de base e a escola do Grêmio. Eu, por ter iniciado nas categorias de base do Grêmio, sou oriundo de uma formação no Grêmio lá já nos anos de 1977, a minha vida toda dentro do Grêmio, me deu a condição de adquirir as experiências e a forma que se fazia naquela época e que pudesse, toda a formação adquirida, o atleta que viesse da base conseguisse ser um dos destaques do profissional, facilitar a sua participação na equipe profissional. Então isso nos deu e nos dá a condição de entender a forma mais rápida para te fazer com que a descoberta de novos talentos, a formação de novos talentos, que iniciando lá na escola e depois passando pelas demais categorias, e que a gente consiga chegar então ao profissional como uma pessoa. E aí dá para dizer as formas de se fazer isso. Nós temos uma ideia muito clara, muito tranquila a respeito de onde a gente pode buscar essa matéria-prima para que a gente consiga colocar no Grêmio, lá no seu início, e aí comece a moldar e trazer aquela alma gremista para esses atletas. E como é que se faz isso? Através, primeiro, de um vínculo emocional. O vínculo emocional, muitas vezes, é muito mais importante que o vínculo profissional. Porque o vínculo profissional nada mais é que tu pagar em dia, os compromissos assumidos, eventuais contratos, cumprir aquilo que tu escreve e assume com o atleta, ou muitas vezes com o pai do atleta, mas o vínculo emocional não, esse é o que faz a diferença. A segunda pergunta, qual a importância e quais os projetos para o departamento consular que você vê? O consular é um departamento previsto no Estatuto do Clube, do Grêmio, e de competência do presidente e dos seus vice-presidentes, ou seja, do Conselho de Administração. Ele deve, a meu ver, e é o que nós temos como proposta para ser implementada na gestão dos próximos 3 anos, caso eleitos, de que tenha que ter regras claras para os consulados, né, que possam ter metas bem específicas, bem detalhadas daquilo que o Grêmio quer dos consulados. Obviamente o Grêmio dá o mínimo de condição, um layout, layoutar as páginas de Facebook, como exemplo, layoutar os Twitter, se o consulado tiver Twitter, para fazer a sua comunicação com a região, com a cidade em que está instalado o consulado. Ou seja, tem 2 caminhos. Um é o Grêmio passando um material qualificado e que também de custo, a meu ver, baixo, porque com as agências que normalmente o Grêmio conta, com as equipes de marketing, é fácil tu layoutar, fazer materiais de forma equânime e igual por todo o estado, e, aliás, pelo Brasil afora e mundo afora, dando uma comunicação única para os consulados. E de outro lado, os consulados também com metas a serem cumpridas, para que não fiquem sendo utilizados como ocasionalmente em determinadas épocas, né, que tu tem eleição, bom, agora eu vou na cidade fazer a janta, a festa. Não, que eles sejam utilizados o ano inteiro para tratar as coisas do Grêmio com interesse ao Grêmio. Então que não utilizemos mais os consulados, né, como uma forma de outras atividades que não interessam ao Grêmio. O que interessa é que esses consulados trabalhem para o Grêmio. E até não permitir que eles utilizem o consulado para qualquer outra coisa que não seja identificar e trabalhar bem aquilo que o Grêmio merece. Como conciliar as ideias e ideologias da situação e oposição em sua gestão, caso eleito
que essa é uma das grandes dificuldades, às vezes, para quem administra. Nós agora, na formação, né, da chapa considerada de oposição, nós conseguimos algo até recentemente inédito no Grêmio, congregar aí diversos movimentos do clube, né, considerados sempre como oposição, para uma candidatura única, e eu tive o cuidado, né, pessoalmente, de conhecer todas aquelas escritas que os grupos tinham como projeto para o Grêmio, né, como planos para o Grêmio, e me familiarizei detalhadamente, e me permitiu entender que todos querem o bem do Grêmio. Perfeito. Aquilo que são considerados os planos e planejamentos são muito comuns, né? Eventualmente um ou outro detalhe diferente. O que estava faltando é que esses projetos comuns fossem conduzidos por uma única candidatura, por uma única pessoa que pudesse levar aquilo que todos querem dizer ou querem mostrar que o Grêmio merece. Então, é fácil congregar isso, mesmo com a situação, né, e tentar eliminar eventuais disputas, que muito mais são disputas pessoais, né, mas não são às vezes disputas de ideias ou de conceitos, e muitas vezes não são nem disputas de projetos, né, é só para saber quem leva o quê, né. Então, se tu conseguir convergir para isso, que uma pessoa conduza no momento aquilo que a maioria pensa, tá, claro que tu não vai ter sempre 100%, né, que todos concordem contigo, mas que tu consiga a maioria e conseguir de uma única forma levar as coisas do Grêmio, que ao fim e ao cabo é o que todo mundo quer. Que o Grêmio seja campeão, que o Grêmio seja um clube forte, vencedor, mas muitas vezes a disputa acaba ficando para o cenário pessoal, né, das ideias. Antes de começar a gravação, você fez um comentário, só para fazer uma parte, que você, se tornando presidente do Grêmio, você não vai destruir com tudo que já existe dentro do clube, que tem coisas que estão dando certo que você vai manter. Eu achei muito interessante esse seu comentário, que mostra que você não tem uma vaidade, você tem uma preocupação com o clube. Não sei se você poderia confirmar isso pra gente. Bom, o Grêmio é um clube centenário, né? E eu faço parte da história da construção do Grêmio. A minha vida foi já dedicada ao Grêmio. O Grêmio, assim como eu dei para o Grêmio deu muito. Então, essa construção do Grêmio, de identificação, de clube forte, clube potente, reconhecido internacionalmente, eu ajudei a construir. Então, eu entendo que nada disso pode ser jogado na lata do lixo. Então, tem uma sequência administrativa, uma sequência da formação e a história do Grêmio, da qual eu faço parte. Então, óbvio que eu não vou jamais desconsiderar qualquer presidente, qualquer gestão que passou, ainda que ela não tenha sido exitosa, né, nos títulos, mas de alguma forma ela deu a sua contribuição, ou às vezes era o que tinha para o momento, né, não tinha mais para dar, mas jamais tu vai desconsiderar aquilo que os outros gestores fizeram, muito pelo contrário, né, o Grêmio é uma sequência, o Grêmio é uma empresa, né, lato sensu, que ela vem vindo, ela não deixa de existir, e os compromissos assumidos por uma gestão passam para outra, né? Os eventuais erros de uma gestão, a outra que vai assumir, às vezes vai ter que pagar, se for, né, alguma coisa econômico-financeira. Então, tudo que é feito no Grêmio tem a continuidade. Quem entra, bom, ele assume as coisas boas e as coisas ruins que a eventual gestão deixou. A pergunta 4 é: quais os principais pontos a serem trabalhados pelo departamento de marketing em relação aos sócios torcedores, na tua opinião, falando-se de campanha de novos sócios, manutenção dos existentes, etc. Aí, por experiência na minha trajetória profissional, em outras agremiações, onde o quadro associativo era a coisa mais importante, né? Por quê? Porque é uma das únicas receitas ordinárias que uma agremiação conta. Ela vive das contribuições e as mensalidades do seu associado. Isso é regra básica numa associação sem fins lucrativos. Então, quem paga e quem é, ao mesmo tempo, sócio e dono são os associados.
Então tu trabalha, ele é cliente e ao mesmo tempo ele é sócio. Então tu tem que saber identificar bem, né, o momento que ele é sócio e o momento que ele é cliente. Então cada situação dessas tu tem que ter uma comunicação diferente, né? E claro que o futebol, por lidar com a paixão, né, número 1 do brasileiro, aliás, hoje número 1 do mundo, tu tem que daí sim privilegiar o futebol para que esse teu sócio satisfeito pague a sua mensalidade, mas que ele saiba também como cliente que ele tem algum retorno de marketing, que ele possa ver as coisas do seu clube bem divulgada, bem trabalhada, trabalhar bem a marca Grêmio, né? Que tanto se elaborou, profissionais estiveram, né, com ideias boas para trabalhar a marca Grêmio, mas esse trabalho ele não cessa numa ação, né? Às vezes o sujeito tem uma ação e ele pensa que terminou ali, não, são ações constantes e diárias, e a qualquer... eu vejo o marketing não como simplesmente ações isoladas e atuações isoladas. O marketing é um todo. Ligar para o Grêmio para obter uma informação, ali já inicia o marketing do clube. O porteiro que recebe o associado, ali já inicia o marketing do clube. Então o marketing é também, assim como eu falei das categorias de base, o marketing é todo o ambiente do clube vocacionado e direcionado para o marketing do clube. Até só dando uma concluída nessa questão, a gente sabe que o pessoal do interior do estado, sócios do interior do estado, às vezes tem mais dificuldades de acesso. Eu tenho muitas queixas, às vezes o pessoal faz para mim. O que tu poderia dizer para esse pessoal do interior do estado, que querem ser sócios, que são sócios? Bom, eu respondi uma pergunta para a ouvidoria do Grêmio essa semana, né, que a ouvidoria passou a pergunta para o Conselho Deliberativo, o Conselho Deliberativo me perguntou, a pergunta foi para os dois candidatos, e eu respondi diretamente, né, do meu e-mail para o associado que fez a pergunta, que ele estava se decidindo e então fez a pergunta exatamente nesse sentido. O que o Grêmio tem para fazer em razão do seu associado do interior, que vem muitas vezes fica completamente perdido no entorno da arena, onde é que vai, onde é que se localiza, como adquire ingresso. Aí, resposta foi que, pela minha trajetória profissional como gestor público, que eu passei na Secretaria de Turismo de Porto Alegre como secretário substituto, depois eu fui procurador, presidente da comissão de licitação e, por fim, secretário municipal de turismo de Porto Alegre. Isso me permitiu o conhecimento a respeito da receptividade. Sempre que, na verdade, uma secretaria de turismo, né, de um determinado município, estado ou mesmo da União, ela trabalha eminentemente com a recepção das pessoas que para lá se deslocam, considerados turistas. No caso do Grêmio, são torcedores gremistas que vêm acessar o estádio, as coisas do Grêmio. Então tu tem que criar, primeiro, ou algum equipamento, ou algum órgão, ou alguma, né, diretoria de receptivo, né, e de forma rápida e eficiente a comunicação. No momento que tu te comunica bem, né, o sócio chega, facilmente se desloca, vai saber os acessos. E tu tendo uma equipe especializada, e obviamente quanto melhor vocacionada para as coisas, inclusive de turismo, ela tem uma experiência e ela tem um conhecimento que vai saber como fazer para que aquela pessoa se sinta bem, se sinta acolhida e, na verdade, trabalhando os equipamentos, então também faz parte de um receptivo, trabalhando bem os equipamentos, nada mais é quando tu recebe uma visita na tua casa. Tu vai preparar a tua melhor louça, vai preparar a tua melhor comida para receber bem aquela pessoa, familiar ou não, mas tu vai fazer o melhor que tu tem. O Grêmio tem que tratar assim o seu associado. A contratação de jogadores e a disponibilidade financeira do clube caminham lado a lado. Como você vai fazer para superar essa dificuldade e qual a estratégia a ser utilizada? O clube arrecada ou através de contratos de televisão, ou através do seu associado que paga a sua mensalidade, ou as outras ações que eventualmente são feitas, ele deve ser muito bem valorizado. Então, entendo que tu focando no futebol, mas especialmente quando tu vai fazer uma contratação de um atleta, mesmo que venha indicado por um
empresário renomado ou por alguém que já conheça o mercado, né? Que hoje temos muitos conhecedores do mercado, né? Pessoas que têm laptops aí com 400, 4 mil, 5 mil nomes, né? Sabe onde o cara mora, o nome da mãe, do pai, a idade, o peso, né? Sabe tudo, né? Mas o principal é saber se aquele atleta que tu vai contratar, ele se encaixa no perfil da tua equipe, se ele tem as condições técnicas e físicas para responder rapidamente àquela contratação. Então, como é que tu faz para certificar sobre isso? Tu tem que ter uma equipe de profissionais, e aí que eu imagino que os meus ex-atletas têm essa condição, muito mais um feeling profissional adquirido na vida do que propriamente a formação acadêmica, mas obviamente, então tu tem uma avaliação da ciência física, aí são profissionais formados e bem trabalhados em cursos e especializações, mas tu tem aqueles que têm o faro, que eu não vejo mais no futebol muitas essas figuras, né? Essas figuras sumiram do mercado, mas então eu sei que os profissionais que eu vivi a minha vida inteira, eles conseguem ver quem vai vencer, quem não vai vencer, de uma forma rápida, de uma forma muito diferenciada, e eu acho que é isso que a gente pode apresentar. Uma coisa diferente, uma coisa que une os conhecimentos de quem viveu o mundo do futebol dentro de campo, mas também, obviamente, sem qualquer ressalva, aqueles que conhecem e aprenderam nos bancos acadêmicos a fazerem algumas checagens, algumas avaliações. Perfeito. Antes de fazer as perguntas de gaveta, as perguntas assim mais por fora, tem duas perguntas que são duas perguntas assim extremamente comentadas pelos grupos na internet, pela torcida do Grêmio em geral. Primeiro lugar, a torcida, nós sabe que as pessoas elas querem uma coisa que é fundamental, que é títulos. O Grêmio, a torcida quer títulos. Como vai se chegar? A torcida, não, eu quero títulos, eu quero voltar a ganhar. Fazem mais de 15 anos que eu não ganho título. É só isso que se ouve. Qual vai ser o planejamento, assim, as tuas ferramentas principais para chegar novamente a esses títulos? É contar com uma equipe profissional. Quando nós escolhemos os nossos vice-presidentes, nós já tivemos o cuidado de contar com pessoas que conhecem o futebol, são vocacionadas às coisas do futebol de forma rápida e eficiente. Em uma determinada ocasião, ouvi um treinador de futebol demonstrando, né, que ele pegava aqueles diretores que o apoiavam, né, na determinada agremiação e levava para conhecer como é que funcionava o futebol, como é que funcionava o vestiário, como é que ele se comunicava com os atletas e tal. Eu tenho a felicidade que eu não vou ter que ensinar para ninguém desse meu grupo de apoio do Conselho de Administração. Sim. Essa já é meio caminho andado, né? E obviamente contar que depois nas áreas mais detalhadas, como gerente, como executivo, como um vice de futebol, né, o treinador, o preparador físico e toda a equipe que hoje o futebol reclama e necessita, né? Então ali tu contar com os profissionais corretos, avaliar esses profissionais constantemente antes de contratá-los e depois que eles já também estão prestando serviço, faz parte, né? O resultado ele dá a condição do profissional permanecer, dá a condição do profissional não permanecer, né? Sempre avaliando as condições que ele ofereceu. Então isso faz parte. O futebol é dinâmico, né? O que é verdade hoje pode não ser amanhã, mas quando tu tem a convicção em um projeto bem definido, a tua convicção não vai mudar de acordo com o vento. Perfeito. Ótimo. Mas tu já tem muitos nomes já definidos na tua cabeça, em relação à comissão técnica, em relação aos executivos. A gente tem, obviamente, já nomes tratados, certo, né? E claro, como a gente está na campanha de oposição, a gente não está dentro do Grêmio, claro. Então a nossa relação com as pessoas é de promessa, né? Olha, caso eleito, né? Aí sim parece um político tradicional, sempre na promessa, né? Ainda que não quiséssemos adotar essa linha. Mas nós temos que assumir já e visualizar lá na frente. Então a nossa ideia é exatamente essa. A gente tem
plena convicção que é uma eleição vai ser muito disputada, né? O atual presidente leva vantagem, porque já está há 4 anos no clube, né? 2 como vice agora, então ele tem uma familiaridade e tem uma comunicação de 4 anos com o associado. Nós estamos tentando agora mostrar para o associado as nossas ideias, mas temos certeza que nós somos o novo, nós somos com um projeto novo, diferenciado, mas fundamentado. Esse é o grande argumento que a gente tem para oferecer para o associado. Perfeito. Uma coisa muito crítica agora que eu preciso comentar contigo e toda essa gente quer ouvir, todos os gremistas. Muito se fala sobre a aquisição da Arena. Quais os planos para o próximo triênio? O que você pode falar para a gente em relação a tudo que tu estás acompanhando em relação à compra da Arena? Bom, a Arena é um fato consumado, né? Que o Grêmio, quando saiu do Olímpico e foi com um projeto arrojado, né? Que foi a construção de um novo estádio, num outro modelo, né? O estádio Olímpico, agora uma arena que as dimensões são diferenciadas, pelo menos no espaço do estádio propriamente, porque o gramado não mudou muita coisa, né? É 68% a arena é padrão, né? Praticamente as arenas têm essa medida. Mas a arena é uma situação que ela vai ser enfrentada, nós já estamos avaliando, né, a situação arena, e obviamente se imagina que o contrato já realizado, tu tem algumas formas de se fazer. Aí também, por atuar no mundo jurídico, né, tu pode, primeiro, ratificar as cláusulas já estabelecidas, aproveitando o mesmo contrato, né? Tanto que já teve uma gestão Fábio Koff, né? Então, a todo e qualquer momento, sempre que há uma onerosidade excessiva em determinado contrato, tu pode e deve reavaliar e estabelecer novamente o equilíbrio entre as partes, econômico-financeiro, que nenhuma parte fique prejudicada em relação à outra. Então, cada vez que tu analisa o contrato, tu tem a obrigatoriedade de fazer isso. Bom, Arena. Tu tem 3 cenários hoje da Arena. Ou compra a Arena e assume todos os demais compromissos que o dono da obra, que daí o Grêmio passará a ser o dono direto da obra. Quais os compromissos? O entorno da Arena, os impactos ambiental ou impacto construtivo em volta da Arena, passa a ser responsabilidade direta do Grêmio. Hoje é do dono da obra, que é a OAS Arena. Então eles se comprometem a realizar, aliás, compromete por lei, são eles que devem fazer todo e qualquer investimento em torno da Arena. No momento que o Grêmio adquire, passa a ser o Grêmio responsável. O Grêmio tem esse recurso, que segundo consta, na ordem de 80, 100 milhões de reais, para fazer o entorno da Arena. Então tem que ser considerado, né, essa situação, se compra e tenta, com a compra, potencializar a área do marketing, venda de espaços, e esse dinheiro vai ser suficiente para que o Grêmio faça um entorno e pague a administração do estádio, tem que ser friamente e adequadamente analisado. O outro cenário é o Grêmio simplesmente assumindo a gestão da Arena. Bom, os credores da OAS vão vir tentar buscar o eventual lucro que o Grêmio venha a ter administrando a Arena, que o Grêmio, como associação sem fins lucrativos, né, rapidamente sabe que não paga vários encargos o que a OAS paga, né? Então, desoneraria a administração e poderia até ter um lucro com a Arena, mas e esse lucro os credores têm possibilidade de tentar buscar, porque na verdade é um acordo, aliás, é um contrato entre a OAS e o Grêmio. Bom, terceiro cenário deixamos o contrato para 2021, é o contrato de 20. O Grêmio passa a receber retorno financeiro da Arena pelo o tipo de contrato que foi feito. Aguarde-se até 2021 ou vamos tentar fazer alguma coisa. Então, são 3 cenários, tem que ser bem analisado. Então, não é à toa que já passando aí 3 gestões e estão sempre revendo e analisando, né? Então, também não vamos ser aqui o varinha mágica, chega ali, pum. Mas também pode acontecer, porque eu acho que muitas vezes depende de ideias boas,
Uma coisa que é muito comentada, que o pessoal está muito ansioso para saber a tua opinião, o que tu pensa em termos de futuro, Raul, é como o clube vai se relacionar com as torcidas organizadas, em termos de benefícios que são dados hoje, o que tu imagina? Tem muitas reclamações às vezes de algumas torcidas, que daqui a pouco uma é mais favorecida do que a outra em benefício, não quero citar nomes para não gerar nenhuma polêmica, e quanto à distribuição da mesma pelo estádio, são duas perguntas. Teria viabilidade? Por exemplo, eu particularmente gostaria muito que o Grêmio tivesse a organizada atrás da goleira da Zona Sul também, para criar uma panela de pressão. Mas eu sei que isso é apenas um desejo. Existem questões de viabilidade, questões de sócios que estão por ali, mas eu ouvi a tua opinião geral sobre isso. A torcida, do mesmo jeito que eu referi a respeito de como tratar, como se relacionar com o departamento consular, com a torcida do mesmo modo. No momento que tu estabelece regras claras, regras objetivas, regras que prevêem tanto aquilo que deve ser providenciado pelo Grêmio, pela administração do Grêmio, mas também aquilo que a torcida deve ter como obrigação, como uma organizada, como um grupo, ainda que não necessite ter lá um CNPJ, um estatuto, mas quando organizada e reclamando alguma coisa ou requerendo alguma coisa para o Grêmio, ela também deve cumprir algumas obrigações e algumas metas. Então, do mesmo jeito que estabelecemos a relação com o consular, se estabelece com a torcida. Regras claras e regras, sempre que tu permite regras e prevê determinados critérios, determinados instrumentos, tu sempre prevê multas, prevê penas para eventuais quebras desses contratos que tu está estabelecendo. Então, vai ter, dos dois lados pode ser previsto, por quê? Para não ficar a bel prazer do gestor, para não ficar a bel prazer de determinada administração. Então, ela não vai mudar de acordo com o gosto do gestor. Não vai, bom, agora eu tenho interesse que a torcida tal esteja comigo. Agora eu já não tenho interesse tanto que não preciso. Não, a regra já está estabelecida de forma bem objetiva e tu não muda de acordo com o vento. Para também não utilizar fora dos interesses do Grêmio. Utilizar para o Grêmio que traga benefícios ao nosso clube. Então, não usando como nunca como massa para uma outra situação, tu usa só para o Grêmio. Entendeu? O que as pessoas fazem fora não interessa, mas que se está falando pelo Grêmio, em nome do Grêmio, a favor do Grêmio, que fique só ali. Então, manter uma relação objetiva, instrumentalizada e sem qualquer medo. Que no momento, óbvio, tu vai debater o que vai se colocar, o que não vai se colocar, e a partir dali não quebrar a regra, garantindo pelo menos que os próximos 3 anos não vai mudar de acordo com o gosto do freguês. Perfeito. Renato e Valdir Espinosa continuam em 2017? Essa é a pergunta picante que eu tenho para ti. Não, mas não tenho nenhum constrangimento e nenhum problema de falar. O Renato foi meu companheiro na base do Grêmio, no júnior do Grêmio e depois no profissional. O Espinosa foi o treinador que me subiu para o profissional. Então, quer dizer, estou bem a cavalheiro de falar dos dois. Obviamente que eles estão no Grêmio, na gestão atual, e se respeita isso, mas são dois profissionais experimentados, com conhecimento sobre futebol, os mesmos técnicos que deram hoje a condição para o Renato, aqueles que ele aprendeu e tenho certeza que ele aproveita muito daquilo que ele passou na vida dele como jogador, foram os mesmos meus. Praticamente todos os técnicos são os mesmos. Então, todo o conhecimento que ele experimentou, eu, graças a Deus, também experimentei. Então, isso é importante, porque tu acaba tendo e sabendo até o que essa pessoa, o que o profissional está pensando, exatamente por ter vivido as mesmas coisas. Perfeito, agora eu estou dando uma apressadinha para ajudar. A torcida pede um lateral, pede um centroavante e um meia, são os que foram mais citados. Mas jogadores com boa finalização. Há uma briga muito grande hoje, entrando, eu sei que na parte mais técnica direto, mas assim, há muita reclamação em relação da falta de finalização dos jogadores. E outra pergunta, Jeromel, Luan, Wallace, eu sei que alguns têm contrato, mas de toda maneira eu vou reforçar a pergunta, ficam no ano que vem?
Seria uma pergunta mais para muito complicada. Não complicado, mas para a atual gestão. Sim, né? claro. É eles que estão lá no Perfeito. né? Mas, obviamente, quando nós tiver o nosso momento, e se assim o torcedor nos galgar aí a presidência do Grêmio, nós vamos saber resolver, vamos saber fazer análise, mas, claro, a gente sabe que isso são situações de necessidade e possibilidade, é um binômio, né? Sempre que tu vai vender um jogador ou vai contratar um jogador, tu tem que saber da necessidade e da possibilidade. Necessidade, o torcedor já sabe, as funções que o torcedor refere, nada muito diferente que a maioria dos torcedores e associados gremistas entendem, né? Precisamos disso, é o resumo daquilo que se quer, né? E, obviamente, né, quando tu vai contratar um jogador, tu sabe qual a condição dele de finalização, ou qual a condição quando o zagueiro de marcação, tem que ter aquele lá, que lá no início das perguntas eu te disse, olha, tem que ter critério para valorizar. Perfeito, perfeito. Questões físicas, técnicas, táticas, emocionais são importantes para o bom desempenho dos atletas. Mas fatores como a identificação e o amor pelo clube, a indignação, a superação e a raça foram sempre a nossa marca. Tanto é que nós temos vários jogadores que são sempre citados, como o De Leon, o Dinho, o Adilson, o Goiano, o Yura, que são lembrados como exemplos de sucesso pela torcida. Raul, como o clube trabalha para garantir que essa atitude dos jogadores da base e dos profissionais venham a dar continuidade a isto? Também, anteriormente, lá no início, quando falamos da categoria de base, é importante criar laços emocionais, vínculos emocionais. E isso, a minha vida dentro do Grêmio me permite, né, de forma bem clara, bem tranquila, saber como se faz. Né? Como é que se faz, como é que se cria esse vínculo emocional? Então, como eu disse, tu tem que tratar primeiro profissionalmente, né, responder e assumir os compromissos que tu eventualmente é determinado ou determina através de contrato, mas o fator emocional ele é muito mais do gestor que consegue atingir este detalhamento de relação, né? E tu faz isso de forma simples, né? Tu faz com que o profissional ele veja o clube como a casa dele, né? Aquela história da receptividade, o clube tem que ser receptivo, tem que tratar bem o jogador, a sua família, criar um ambiente saudável, um ambiente feliz, e o retorno ele vai ser muito melhor. Claro que tu vai ter personalidades distintas, diferentes, né, dentro dos atletas, mas tu consegue atingir um grupo muito mais rapidamente e tirar muito mais um determinado grupo quando tu trata bem, tu sabe resgatar, né, aquilo que melhor aquela pessoa pode dar. Perfeito. Nós já estouramos o tempo com o Raul, então eu vou fazer uma pergunta, essa é bem objetiva. Estamos há muitos anos sem títulos, por quê? Você poderia só dizer para nós em 2, 3 palavrinhas, um resumão assim, do que tu acha que leva o Grêmio a estar tanto tempo sem títulos? O Grêmio me parece que está sem rumo, está sem um planejamento focado eminentemente no futebol. Ok. Por que você quer ser presidente do clube? Para que as ideias, tudo que a gente vem ao longo da vida, né, adquirindo experiências, uma trajetória profissional, né, que nos permite hoje galgar o principal cargo do Grêmio, que é ser presidente, e poder fazer com que o torcedor consiga, acima de tudo, resgatar aquilo que melhor é mais caro para ele, que é a conquista, voltar a ser campeão, que o seu filho fique feliz, a família do Rio Grande, né, mais da metade do Rio Grande do Sul satisfeita, né? Então é isso, o torcedor, e a gente até sempre tem isso como motivo, né? O torcedor troca de partido, ou aliás, a pessoa troca de partido, troca de mulher, troca de religião, mas não troca de time. A única coisa que as pessoas não trocam é de time. Então é importante agora fazer com que o torcedor resgate isso e venha ver o Grêmio ganhar. Perfeito. As 2 últimas perguntas. A sua história no clube, quem que foi a primeira pessoa que fez tu conhecer o Grêmio e como é que foi a tua carreira dentro do Grêmio como jogador? Um rápido histórico da tua vida de Grêmio. Eu iniciei em 77, né? Um amigo meu jogava nas escolas do Grêmio,
e vim muito mais para acompanhá-lo do que propriamente como ideia de me tornar um jogador, porque o que tu quer ser no futuro. Na verdade, jogava por divertimento, por amizade. Acabei eu ficando no Grêmio durante 10 anos, até os profissionais, e o meu amigo já no início já ficou, não continuou. E aí fiz toda a minha vida dentro do Grêmio. E por último, o recado final que tu daria para toda a torcida do Grêmio, para todo mundo que vai escutar depois essa tua entrevista? O recado final que é a grande oportunidade do torcedor gremista, do associado que vai votar no dia 12 de novembro, prever e visualizar o Grêmio para os próximos 3 anos. Aquele associado que não se habilitou pela internet e que tem a condição de votar, que vá no Grêmio, vá na Arena, dia 12 de novembro, vote consciente, escolha entre as duas propostas aquela que ele mais vê a identificação daquilo que ele quer para o Grêmio e que saiba que possa trazer resultados positivos, com uma proposta consistente, uma proposta de fácil verificação, que não precise imaginar que ali está um sujeito que tem outros interesses, que não seja o interesse do melhor para o Grêmio. Perfeito. Raul, eu gostaria de finalizar fazendo um agradecimento a ti, em nome do meu grupo Gremista de Nascimento, em nome dos grupos de Facebook, em nome dos grupos de WhatsApp, pela tua disponibilidade, pela honra de nos permitir fazer uma entrevista contigo, porque desde o momento do primeiro minuto que a gente entrou em contato contigo, tu te colocou à disposição, mesmo eu sabendo que tu tem diversos compromissos firmados, tu vai sair daqui agora correndo. E realmente foi muito bacana. Agora não vou sair sem foto, né?